Olá! No nosso quadro Entrevistando de hoje, temos a honra e o prazer de uma convidada muito especial, doutora Luana Areda. Ela que é advogada, bacharel em Direito pela PUC Minas, pós-graduada em Direito Constitucional e Direito Administrativo, autora de livros e artigos científicos. Doutora, para nós é muito gratificante tê-la participando do nosso quadro. Olá, Juliana. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu estou muito agradecida. Muito bem, doutora. Obrigada por estar participando. Vamos lá. Gostaríamos de saber quem é a doutora Luana. Nos conte um pouco sobre a sua história, onde nasceu, onde cresceu, onde estudou, sobre a sua família. Bem, eu nasci aqui em Belo Horizonte. Fui criada na região metropolitana, especificamente em Contagem. Meus familiares são do interior. Eu sou de uma família de origem simples. Minha família veio de Paracatu e nós nos estabelecemos aqui na região metropolitana. Que bom, muito bem. Agora, o que nós gostaríamos de saber, o que a incentivou a estudar Direito, uma profissão tão ímpar? Eu sempre quis o direito, desde a infância. Quando criança, eu sempre achei que as pessoas elas tinham que deixar uma marca no mundo. De alguma forma, elas precisavam fazer algo grande para que o mundo fosse diferente a partir da atuação delas. Então, à medida em que eu fui entendendo que o direito, eu entendo que o direito é um instrumento de transformação social. Então, à medida em que eu tive essa compreensão, eu escolhi o direito porque eu entendi que talvez o direito me desse a possibilidade, os meios para que eu entregasse para o mundo a minha singela contribuição, para que eu pudesse combater as injustiças, quaisquer que fossem elas. Doutora, agora nos fale, pelo que sabemos, a senhora se especializou em Direito dos Operadores de Segurança Pública. Nos fale um pouquinho dessa luta. Então, à medida em que eu fui me especializando em direito administrativo, à medida em que eu fui conhecendo os princípios que norteavam o direito administrativo, eu entendi a relevância do princípio da supremacia do interesse público. Então, eu tive a compreensão de que, numa relação entre Estado e servidor público, o servidor público é a parte frágil da relação de trabalho. Isso foi o que me motivou a militar nesta área. Especificamente em relação aos operadores de segurança pública, a natureza do trabalho que eles desempenham é mais sensível do que os outros profissionais, servidores públicos do Estado. Todos eles merecem o mais absoluto respeito, mas o operador de segurança pública, na maioria das vezes, ele arrisca a sua vida para prestar um serviço à sociedade. Essa foi uma das razões pelas quais eu entendi que essa era a área com a qual eu pretendia militar. Veja bem, um bombeiro militar, se eventualmente ele está no dia de folga e ele se depara com uma situação, por exemplo, um acidente automobilístico, uma situação em que a pessoa, de repente, uma queda, ele não consegue deixar de agir. É mais forte que ele. Muitas vezes ele arrisca a vida dele mesmo fora do ambiente de serviço. O policial militar, por exemplo, às vezes ele está numa situação, num dia de folga e ele presencia um assalto. Ele não deixa de ser policial militar naquele momento. Policiais militares, bombeiros militares e demais operadores de segurança pública são operadores de segurança pública 24 horas por dia, ao contrário dos outros servidores estaduais. Juliana, outra razão pela qual eu escolhi atuar nessa área consiste no fato de que, por exemplo, um policial militar, muitas vezes, em serviço, ele é obrigado a escolher entre a própria vida, entre a vida de um colega e a vida de um criminoso. E essa é uma situação que pode acarretar problemas quase que irreversíveis para a vida de um militar. Para além do fato dele ser indiciado, na maioria das vezes ele tem o seu direito de promoção cerceado. Além disso, Juliana, tem um outro detalhe importante.
Os demais servidores públicos, eles não têm uma especificidade que o operador de segurança pública tem. Os operadores de segurança pública, se eventualmente eles precisam, na atuação, escolher entre a própria vida e a vida de um criminoso, se eles são indiciados em razão desse ato, não é dada ao operador de segurança pública uma segunda chance, uma possibilidade de se reinserir no mercado de trabalho, sobretudo a depender do momento da carreira em que ele se encontra. Um professor, por exemplo, se eventualmente ele deixa de ser um servidor público, ele pode trabalhar na iniciativa privada, ele não deixa de ser professor. O operador de segurança pública tem uma série de especificidades que torna a carreira frágil. E isso fez com que eu me dedicasse a entender essas nuances e prestar um bom serviço. Doutora, gostaríamos de saber como nasceu esse projeto, Areda Advocacia. Juliana, no início da minha carreira, é inevitável que a gente trabalhe para outros escritórios. E à medida em que eu fui percebendo a sensibilidade dessa área, à medida em que eu fui percebendo a fragilidade, a especificidade da atuação do operador de segurança pública, eu senti no meu coração muito desejo de atuar com mais liberdade. Porque como as demandas são muito complexas, eu precisava ir mais a fundo, eu não gostaria de passar uma carreira inteira limitada ao direito propriamente dito. Então, muitas vezes a advocacia demanda paixão, demanda investigação, então eu precisava atuar com mais liberdade. A partir daí surgiu a ideia de ter o meu próprio escritório voltado para a segurança pública. Doutora Luana, nos fale onde fica situado o seu escritório e o horário de funcionamento. O meu escritório fica situado na rua Antônio de Albuquerque, número 330, no 8º andar. O escritório funciona de 8 às 18, mas o meu celular, que vai ficar disponível no vídeo, fica à disposição dos operadores de segurança pública por 24 horas por dia. Doutora, nós agradecemos a sua participação nesse quadro. Com certeza é o maior prazer estarmos aqui com você. Gostaríamos de falar com você, operador, que tem uma proposta, que tem uma causa na justiça. Doutora Luana está à sua disposição. Obrigada a você e até a próxima.